Salve galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Clube do Expurgo. Eu sou o Raí, sou treinador e profissional de educação física. Hoje eu vim falar aqui para vocês 3 dicas para melhorarem a densidade muscular de vocês, aquele aspecto mais empedrado da musculatura. Sabe que quando você seca parece que você cresceu em vez de diminuir? Então assiste até o final para você não perder nenhuma das 3 dicas. Solta a vinheta aí pra gente começar. Bom, primeiramente eu tenho que explicar para vocês como funcionam os processos de hipertrofia, né? A gente tem 2 tipos de hipertrofia, basicamente. Uma hipertrofia se chama hipertrofia miofibrilar e a outra hipertrofia se chama hipertrofia sarcoplasmática. As duas ocorrem ao mesmo tempo, a gente não tem como isolar essas duas. A hipertrofia sarcoplasmática a gente também pode chamar de hipertrofia transitória, tá? Ou seja, é uma hipertrofia que ela é de forma aguda, ela não é uma hipertrofia crônica. Sendo assim, ela não necessariamente traz pra gente um ganho de força muscular, tá bom? Ela traz apenas um volume. É tanto que vocês podem ver que há muita diferença para alguns braços que têm o mesmo diâmetro, né? Você pode pegar um braço de 45 centímetros que parece ter 48, 50 e um braço de 45 que parece ter 42, porque um tem mais densidade que o outro. Eu vou explicar mais ou menos para vocês como que essa diferenciação acontece. Na ciência hoje, a gente não tem nada que consiga comprovar com muita clareza que essas duas hipertrofias elas realmente são diferentes, né? Que elas causam alguma diferença estética. Porém, a gente tem o empirismo, a gente não pode deixar isso de lado, tá? De anos e anos, décadas aí de bodybuilding, onde a gente sempre presenciou que existem atletas, existem bodybuilders que têm uma musculatura mais densa, existem bodybuilders que têm uma musculatura mais bluff, né? Uma coisa mais aguada, enfim, um aspecto que não fica tão legal, não fica aparentemente tão seco, apesar de que a pele esteja muito fina, só a aparência da musculatura mesmo. Basicamente, na hipertrofia miofibrilar, o que é que acontece? A gente tem um sarcômero, dentro do sarcômero a gente tem as miofibrilas. A hipertrofia miofibrilar, ela aumenta o tamanho dessas miofibrilas, tá? Elas ficam de fato maiores. Elas maiores a gente tem mais unidades contráteis, a actina e miosina, ou seja, a gente tem mais coisas trabalhando para a contração muscular. Na hipertrofia sarcoplasmática ou transitória, a gente tem o mesmo sarcômero, as mesmas miofibrilas. O que acontece é um aumento do sarcômero, as miofibrilas ficam do mesmo tamanho. A gente tem uma hipertrofia de organelas não contráteis, tá? A gente tem um aumento do líquido intra e extracelular, a gente tem aumento de colágeno, a gente tem um aumento de diversas Então a gente tem a hipertrofia. Deixa o pai fazer. Você deixa? A gente tem a hipertrofia de diversas coisas que não ajudam na contração muscular. E por isso uma hipertrofia ela ajuda no ganho de força e a outra não. Tendo isso em mente, a gente tem que entender também um assunto muito importante pro ganho de densidade muscular que se chama mecanotransdução, tá? Existem 3 fatores muito essenciais na hipertrofia da musculatura, no geral, não só a hipertrofia miofibrilar ou sarcoplasmática, porque, enfim, como eu mencionei para vocês, elas não têm como serem isoladas. A gente pode focar um pouco mais em uma, focar um pouco mais na outra, mas nunca fazer somente uma, tá? Uma sempre está acompanhada da outra. O principal fator da hipertrofia é a tensão mecânica. Uma força, um peso no qual gera uma pressão na musculatura. Essa força ela é traduzida por alguns organelas que ficam na parede celular chamados mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores eles pegam essa força, tá? essa pressão gerada na musculatura e traduzem isso em processos bioquímicos, tá? Ou seja, elas pegam uma força física e transformam em processos bioquímicos intracelulares. Essa tradução vai gerar uma série de caminhos que sempre vão em direção à síntese proteica, tá? E também a diminuição da degradação proteica, fazendo com que a gente tenha hipertrofia. Como eu falei, existem 3 fatores principais para a hipertrofia. O primeiro é a tensão mecânica, que a gente vai ter a mecanotransdução. Tá? O segundo é o estresse metabólico. O estresse metabólico é o acúmulo de resíduos metabólicos na musculatura. O próprio lactato, íons H+. Tudo isso faz com que a gente tenha um estresse muscular muito grande e esse estresse muscular também é responsável por ativar cascatas de efeito que geram hipertrofia. E um
o terceiro fator da hipertrofia é o dano muscular. O dano muscular nada mais é que uma consequência dos outros dois, tá? Um treino que gera bastante tensão muscular e também gera estresse metabólico, ele gera um dano muscular. Então ele é um fator importante na hipertrofia, mas ele não é uma causa. Ele é uma consequência das outras duas opções. Então, sabendo disso, a tensão muscular ela é representada em newtons, né? É uma medida de força. Ou seja, quanto mais carga você utiliza, mais tensão muscular você tem, mais mecanotransdução vai acontecer. Lógico que isso aí vai ter um limite aceitável, né? Senão seria muito fácil, seria só fazer uma repetição máxima e todo mundo estaria enorme. Você tem que ter também um certo nível de estresse metabólico, você tem que também ter um certo nível de dano muscular. Sendo assim, a gente faz um link de algumas informações que nos dizem o seguinte: o treino que foca em estresse metabólico, ele tem um grau de hipertrofia tão bom quanto um treino que foca em tensão mecânica. Qual que vai ser a diferença? Os estudos mostram que a hipertrofia seria igualitária quando a gente olha a área de secção transversa, porém a gente tem uma limitação quando a gente está falando de área de secção transversa, porque o que cresceu, né? A gente só tem como saber isso com a biópsia, né? Então, o que cresceu nessa área de secção transversa? A gente tem um ganho igualitário da área de secção transversa, porém os treinos que te obrigam a utilizar mais carga, te obrigam a fazer progressões de cargas mais frequentes, são os treinos nos quais você ganha força. Os treinos que focam em estresse metabólico, ou seja, repetições mais altas e cargas mais baixas, né, para que haja aquele acúmulo, aquela sensação de acidose muscular, ele tem um grau de hipertrofia tão bom quanto, porém, ele não é tão bom para te dar força. E aí vamos fazer um link com o que eu falei no começo do vídeo, onde eu disse que a hipertrofia miofibrilar, ela necessariamente te dá um ganho de força e a hipertrofia sarcoplasmática não. Então a gente consegue fazer quando a gente junta esses conceitos, a gente consegue entender o porquê que alguns bodybuilders que treinam com mais foco em ganho de força têm um físico bem mais seco, bem mais denso, né, bem mais empedrado. A gente consegue fazer esse link. Porque os treinos que têm uma progressão de cargas, os treinos que têm um foco em tensão mecânica, fazem com que você fique cada vez mais forte. Se você está cada vez mais forte, significa que você tem mais estruturas contráteis na sua musculatura. Se você tem mais estruturas contráteis, você está tendo mais hipertrofia miofibrilar, tá certo? Então, faz esse link aí e eu creio que daqui para alguns anos a gente vai ter alguns estudos mostrando exatamente o que é que acontece. Se acontece dessa forma, se não acontece, ainda ninguém sabe. O que a gente tem é apenas empirismo. E cá entre nós, eu acredito muito que é isso que aconteça mesmo, que bodybuilders que treinam com foco em progressão de carga têm um físico mais denso, mais empedrado por conta dessa questão da hipertrofia miofibrilar. Mas vamos esperar o que a ciência tem a nos dizer. Bom, agora eu vou falar para vocês as 3 dicas que eu prometi, tá? E são coisas que eu venho observando não só com as pessoas nas quais eu trabalho, como também comigo. A primeira dica, que muita gente negligencia, tá? É comer o suficiente. Porque se você está trabalhando com um treino onde você precisa de performance e ganho de força, você tem que comer o suficiente para poder ganhar força, né? Igual um powerlifter. O powerlifter ele come para poder ter performance, ele não come pela estética. Então a gente tem que ter um pouco de pensamento de powerlifter nesse momento. Claro que você não vai extrapolar a sua comida como eles fazem, né? Você tem que ter um planejamento programado para o seu treino de progressão de força. Então, muita gente quer progredir força, mas não come o suficiente para poder fazer isso. Vocês não vão conseguir fazer isso nunca. Oi. Minha máquina? Ah, não, ainda não. Amor, você tá precisando de alguma coisa? Porque eu tô filmando. O vídeo do canal. Inclusive, comer o suficiente, né, é um dos fatores externos da hipertrofia que eu tanto falo, né, que a gente tem a quantidade de proteínas, a quantidade de carboidratos e a quantidade calórica como 3 fatores muito importantes que são fatores externos da hipertrofia, né, fatores que você consegue controlar. Então, além do ganho de força, você também vai ter o controle da sua síntese proteica, né, do aumento da síntese proteica durante o dia. A segunda dica, e eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo isso, não sei sinceramente porquê, é anotar as cargas. Treinar, anotar suas cargas e no treino seguinte você já saber qual a carga que você terminou e tentar progredir a partir dela. Então, para que evitar que você perca pelo menos duas séries ali fazendo teste de carga, porque não lembra qual foi a carga que você utilizou pela última vez, anota tudo porque você já começa o treino seguinte sabendo qual é a sua carga limite, tá? E tem outra coisa também. Às vezes a gente não está tão animado para treinar e não está tão bem, e quando você vai colocar a carga,
lá na sua barra para fazer seu agachamento, seu levantamento de terra, muitas das vezes seu psicológico pesa e você coloca bem menos do que você poderia. Tendo as cargas anotadas, você vai ter um parâmetro, você vai ter uma métrica, né? Então você vai saber, poxa, eu terminei a minha última série, fiz a minha última série do último treino com essa carga aqui. Eu tenho que pelo menos tentar igualar. Lembrando, se você colocar 1 kg de um lado e do outro da barra, já é progressão, tá? Não queira também fazer progressões de 10 em 10 quilos, porque isso não vai acontecer nunca. E o terceiro, e o mais importante dessas 3 dicas, é descansar o suficiente. As pessoas tendem a descansar 45 segundos a 1 minuto durante um exercício e outro. Não que esteja errado. Porém, para o intuito de ganho de força, isso está erradíssimo. Vocês precisam descansar mais se vocês querem ganhar força. Não tem como ganhar força, não tem como você progredir nas suas cargas com descansos de 45 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio para algumas pessoas até dá certo, até vai. Porque existe muito é bem individual o quão rápido a pessoa consegue se recuperar para fazer uma nova série, tá? Mas isso é bem raro. O que eu indico para vocês é descansar de 2 minutos para frente, não se preocupem com a hipertrofia. Existe um estudo muito bom, tá, do Brad, para mim é o melhor pesquisador da área da hipertrofia, que mostra que um descanso de 3 minutos, ele foi ainda mais eficiente para a hipertrofia do que um descanso de 1 minuto. Então não se preocupem com isso, vocês não vão diminuir a hipertrofia de vocês. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é não desconcentrar do treino. São 3 minutos, mas não é 3 minutos mexendo no celular, não é 3 minutos conversando, é 3 minutos se concentrando, respirando para fazer a próxima série. Tá? Então descansem mais, porque a partir do momento que você descansa menos, vai chegar uma hora que você tem que tirar carga para poder manter a zona de repetições. E isso para o ganho de força é péssimo, você não deve baixar a carga. Lógico que existem algumas exceções, mas no geral você tem que estar sempre subindo. Então descansem o suficiente para que vocês não desçam as cargas durante a série. Se você começou um levantamento de terra com 100 kg e já está uma carga bem pesada, descansa ali 2 minutos e meio para você manter esses 100 kg até o final. Porque se você tem que baixar isso, para sua progressão de força vai ser muito ruim. Então, pessoal, se você gostou dessas dicas, curte o canal, se inscreve, clica ali no sininho que tem ali do lado, o botão de inscrição está aqui embaixo, tá? Por favor, comentem, tragam feedbacks do que você quer ver aqui no canal, se você gostou desse vídeo, podem ficar à vontade, porque com esse feedback de vocês eu consigo entender qual o conteúdo que vocês mais gostam. Compartilhem com seus amigos para que eles possam também ficar mais densos, né? Quando fizer um cut, ao invés de ficar parecendo um morcego flácido, para estar com a musculatura mais cheia, mais 3D, tá bom? E é isso aí. Aguardo vocês no próximo episódio, tamo junto.